Boa tarde, galera que é do canal Saúde Mental Integral. Hoje eu vou estar falando de um dos vídeos, de uma sequência de vídeos abordando a condição super prevalente que todo mundo pede para eu falar, que é a depressão. Quando a gente fala de saúde e de doença, é muito importante que se entenda, e quando vocês veem lá no site a mandala, em que você vê uma pessoa e ela tá de braços abertos, porque é para falar do princípio de liberdade e transcendência que nós temos, ela tem determinantes que são causadores físicos, psicossociais, mentais, espirituais. E veja bem, essa divisão, ela é totalmente didática, porque geralmente não existe uma causa única para as doenças. Cada vez mais se sabe que por mais que você tenha uma tendência genética, ela isoladamente não é a única determinante, na maioria das vezes, do afloramento de uma certa doença. Então isso é o consolador, porque não é porque você tem uma história na família de uma certa condição, seja câncer, seja depressão, seja suicídios na família, que necessariamente você vai seguir por essa condição. Ainda bem, porque nós temos um princípio de liberdade. E é a partir desse princípio de liberdade que a gente vai estar falando dos determinantes, das causas da depressão. Então vamos lá. Então entra lá no site Saúde Mental Integral e dá uma olhada naquela figura em que você pode se ver como um sujeito. Você é um projeto aberto. Todos nós somos abertos para transcender a própria história e os próprios determinantes. Mas quando a gente fala de determinantes, a depressão, sim, ela é uma doença que tem um componente genético importante. É muito comum pessoas que têm depressão, quando você vai ver os ancestrais, pais, avós, frequentemente tem alguém que já teve depressão, né? Por quê? Tem uma determinação genética, geralmente é herdado alguns fragmentos de genes que podem, a partir de uma certa fase da vida, determinar o afloramento de áreas do cérebro que não funcionam da melhor maneira, de uma maneira tão integrada, não produzem os químicos, que são químicos importantes para as grandes funções do cérebro de planejamento, impulso de desejo e energia, humor, todas essas áreas, humor, planejamento, concentração, regulação do sono, regulação do apetite, regulação do desejo, do apetite sexual, tem um correspondente de áreas cerebrais. E na depressão, por um fator genético, certas áreas acabam não funcionando, produzindo os químicos e se integrando da maneira que deveriam. Então, nessa perspectiva, você tem um determinante genético que vai determinar certos não funcionamentos desejáveis do cérebro. Mas isso é só um pedaço e não um único isolado. Tem outros determinantes que são a história de vida da pessoa, que a gente chama de desenvolvimento psicológico, que durante a infância, muitas vezes, pessoas tiveram histórias de muita repressão, muita opressão ou de muito sofrimento, que internalizaram complexos psicológicos, questões psicológicas de baixa autoestima, ou de um certo desinvestimento, desesperança apreendida, e que vão percorrer, e é muito comum o início da depressão na infância e na adolescência, frequentemente não diagnosticado, a gente vai falar sobre isso, e aí tem um componente psicológico que geralmente começa na infância e na adolescência. Isso é uma dimensão psicológica de alguns complexos que acontecem durante a infância e adolescência. Um outro determinante são as próprias relações sociais durante a vida, do transcorrer da vida. Então,
estressores sociais, mudança de casa, mudança de emprego, um casamento que tem muito conflito, relações muito conflituosas, ou relações que não são de apoio, não são de suporte, pelo contrário, são relações que de alguma maneira faz você internalizar uma crença de que você é menos, e aí internaliza uma baixa autoestima, não te apoia nos momentos que você precisa. Isso também é um determinante para o surgimento da depressão. E um último componente que eu vou falar, que é o componente da espiritualidade. E veja bem, espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade. E aí, para sair do embrulho da religião, eu vou falar de espiritualidade como essa dimensão abstrata, sutil, simbólica, subjetiva, que muitas vezes ao longo da vida a gente não constrói. Esse senso lírico de aventura, de missão, de subjetividade que a gente constrói, de quem eu sou e qual é o meu papel aqui. E aí você sendo ateísta ou não, esse senso de espiritualidade, que é esse sutil e único, essa alteridade, que a gente chama essa palavra linda, alteridade, que é esse colorido único e pessoal que marca a sua personalidade como única, a falta desse componente da espiritualidade também é um fator que empobrece o sujeito e pode ser um determinante crucial para o surgimento da depressão. Então veja bem, todos esses determinantes associados, eles cooperam para o surgimento da doença depressão. Se você gostou desse vídeo, eu já me estendi bastante, você dá o seu like aqui, que isso é muito importante, porque aí outras pessoas se mobilizam a ter esse conteúdo, que ele é um pouco mais cuidadoso e complexo, foi feito com esse carinho para isso, e compartilha. Grande beijo e saúde mental integral.